Bom, gente, boa noite a todos. Vamos continuar com as aulas práticas, certo? Da disciplina de Química Geral. E hoje a gente vai falar um pouco das propriedades do estado físico da matéria, que no caso de hoje é o estado físico sólido, certo? Da aula passada nós falamos um pouco da característica física do gás, né? A gente aprendeu como é que faz para mensurar a quantidade de gás de uma reação, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a característica física do sólido, certo? No caso, hoje a gente vai ver mais precisamente o ponto de fusão de dois compostos, certo? Então, como vimos, fusão é o estado, é a passagem, né, do estado físico de sólido para líquido. Então, com a ajuda de um aparelho, a gente vai ver isso, beleza? E vamos ver o ponto de fusão de dois compostos diferentes. Então, o objetivo da aula de hoje é levar, né, introduzir a vocês, alunos, os experimentos de Química Geral, compreender as propriedades físicas dos sólidos, né, em termos de interação intermoleculares, e também ser capaz de identificar diferentes pontos em um diagrama de fases e entendendo suas informações. Então, ao longo do experimento, a gente vai ver, vamos identificar pontos de fusão de dois compostos diferentes. A gente sabe que, dependendo de um composto orgânico, pontos de fusão são diferentes. No caso da água, por exemplo, o estado físico, o ponto de fusão da água, a gente sabe que é a partir de 0 grau, né? De 0 grau para cima, a água já vai começando a passar o estado sólido para líquido, certo? Que é o ponto de fusão. E a gente vai ver esse ponto de fusão de dois compostos diferentes, que ao longo da aula a gente vai identificar. Então, para experimento, a gente vai precisar de alguns materiais, certo? Primeiro, a gente vai precisar da balança analítica, a gente vai pesar dois compostos, certo? E os compostos, eles são pesados na balança analítica. Vamos precisar de equipamentos para determinação do ponto de fusão, que é um equipamento específico para isso, certo? Então, também vamos precisar de um suporte de amostra para determinação desse ponto de fusão, papel para pesagem, o recipiente de vidro para triturar as amostras, que nós, depois de pesarmos, vamos triturar essas amostras, uma piceta para água destilada, a espátula ou bastão de vidro. Além disso, também vamos precisar de água destilada e ácido salicílico e acetinilida, certo? São dois compostos, vai ser o ácido salicílico e acetinilida. Vão ser os dois compostos que nós vamos ver o ponto de fusão, certo? Então, o equipamento, certo? Antes da gente iniciar os procedimentos experimentais, é preciso que a gente faça uma leitura, que a gente chama, né, leitura de POP, que é os procedimentos operacional padrão do equipamento, e no caso, o equipamento para determinação do ponto de fusão, que a gente vai utilizar nessa aula. Então, o próprio equipamento tem o seu POP, certo? E antes de utilizarmos, é preciso sempre, antes, possamos fazer a leitura do equipamento, beleza? Então, nesses procedimentos. Primeiro a gente vai preparar os capilares, que a gente vai ver que são pequenos tubos de vidro que vai servir para a gente identificar o ponto de fusão desses dois compostos. Então, primeiro a gente vai ter que preparar esses capilares com a utilização de bico de Buster, beleza? E depois colocar esses compostos que nós vamos pesar primeiro, certo? O ácido salicílico e também a acetinilida, para depois nos colocar dentro desses tubos capilares.
Então, depois da gente prepararmos esses tubos capilares, a gente vai pesar aproximadamente 50 miligramas de acetinilida e um recipiente de vidro, e depois a gente vai triturar eles com a ajuda de uma espátula ou de um bastão de vidro, até a gente obter um pó bem fino, né, que vai servir para colocarmos dentro do tubo capilar, porque o tubo capilar ele é bem fino, então ele serve para a gente macerar, certo? Para quebrarmos mais os cristais, para que facilite a entrada do composto dentro do tubo. E também nós vamos preparar a amostra para determinação do ponto de fusão, de acordo com as orientações desta etapa, e nós iremos variar de acordo com o equipamento a ser utilizado. Então, de acordo com qual equipamento vai ser utilizado, a gente prepara a amostra de acordo com o equipamento. No caso, a gente vai utilizar um equipamento que vou mostrar já já, e a gente primeiro faz toda essa preparação dos tubos capilares, da questão de pesar e macerar esses cristais do composto para depois nos colocar dentro desses tubos. E do tubo que a gente vai colocar dentro desse equipamento, beleza? Então, ao iniciarmos o procedimento da terminação de pontos de fusão, a gente deixa a temperatura subir de uma forma relativamente rápida, certo? Depois que fizemos toda a preparação do tubo, colocamos o composto dentro, a gente coloca esses tubos nessa máquina, certo? Nesse equipamento, e quando a gente coloca, a gente, é, a gente deixa a temperatura subir de forma relativamente rápida. Então, por exemplo, a gente já deixa de 15 a 20 graus, que é o ponto bem baixo do ponto de fusão da amostra. Primeiro que essas amostras, na literatura, ela já tem o seu próprio ponto de fusão, certo? Então, a gente coloca uma temperatura bem menor e vamos aumentando essa temperatura relativamente rápida, né? A gente vai aumentando, mas sempre abaixo do ponto de fusão, e vamos aumentando gradativamente até nós percebemos a troca de fase, na questão de sólido para líquido. Então, a gente vai diminuir a velocidade do aquecimento do aparelho para uma taxa de 1 a 2 graus por minuto. Então, e depois disso a gente vai observar e vai registrar o valor, porque tem um termômetro. Então, quando nós observarmos a mudança de fase do composto, a gente olha lá no termômetro e vê qual foi o ponto de fusão, certo? Agora deixa eu mostrar para vocês a preparação. Primeiro a preparação dos tubos capilares. Quando aparecer o vídeo aí, vocês me falam, viu? Apareceu aí? Apareceu. Valeu. Então, ó, esse é o bico de bus. A gente liga o bico de bus, que ele é alimentado por um gás, certo? Então, tem essa estrutura que você pode aumentar a temperatura do bus, do bico de bus, e quanto mais azul tiver, mais quente ele vai estar. Então, esse é o ponto ideal, e esse é o tubo capilar. Você queima a parte, das extremidades, para que só fique uma boca, certo? Um buraco em uma extremidade. Então, você queima
e deixa apenas uma extremidade. Isso aí é a preparação do beco do tubo capilar, certo? Então, esse tubo ele é de vidro, e dentro dele a gente vai colocar então a gente vai pesar 50 miligramas de cada. Deixa eu mostrar aqui. Apareceu aí? Apareceu. Beleza. Então, são os dois compostos que a gente vai observar. A gente vai pesar 50 gramas de ácido salicílico. Esse é o ácido salicílico. A gente coloca esse vidro de relógio, que a gente chama, que ele serve para pesagem. Então, a gente coloca 50 gramas de cada, 50 gramas de ácido salicílico e 50 gramas de acetinilida. O acetinilida. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um bastão de vidro e quebrar os cristais. Os cristais são granulados. A gente vai amacerar eles para depois colocarmos dentro daquele tubo capilar. Então a gente faz esses dois processos com os dois compostos. Isso serve para facilitar da entrada do composto por dentro do tubo capilar. Faz esse mesmo processo com outro composto. A partir daí, aí já é o tubo capilar. E a partir daí, depois que você fez esse processo de amassar, de quebrar os cristais, você coloca o composto dentro do tubo. O tubo é muito fino, você vai batendo, certo? E com o lado que ficou o buraco, certo? De uma extremidade, você vai colocando o composto. Então, você coloca até ficar em torno de 2 centímetros o tubo. Você vai colocando o composto até ficar em tamanho de 2 centímetros dentro do tubo. Aí você faz isso tanto com ácido salicílico e tanto com acetinilida. Cerca de 2 centímetros, tá vendo o composto dentro do tubo? Então, cerca de 2 centímetros, você coloca composto dentro do processo de colocar o composto dentro do tubo. Agora a gente vai observar o ponto de fusão de cada um com o auxílio do equipamento, que serve para a gente observar o ponto de fusão. Apareceu aí? Apareceu. Pronto, valeu. Então, Apareceu. esse aí é o equipamento. Esse líquido que vocês estão vendo, primeiro você coloca
os dois, aqui estão os dois tubos, certo? Os tubos com composto. Esse líquido que você vê é um óleo, e nós colocamos esses tubos já com mais ou menos 30 graus, né? 29, 30 graus. E vamos aumentar a temperatura desse equipamento, até a gente observar a mudança de fase, na fase de sólido para líquido. Então, aí, depois a gente vai observar, quando há essa troca de fase, a gente vai observar lá no termômetro qual foi o ponto de fusão desse composto. Então, isso aí é a máquina que serve para identificarmos o ponto de fusão dos compostos. Existem vários equipamentos, esse aí é um dos equipamentos que serve para isso, né? Tem essa função de determinação de ponto de fusão. E, ó, à medida que você aumenta a temperatura, o óleo já começa a ferver, né? E daí a gente observa, pode observar o composto mudar de fase. Então, sempre é bom ficarmos atentos à temperatura, né, para quando passar a fase, você não observar qual foi a temperatura que foi o ponto de fusão. Então, sempre ficar atento. Aumentar a temperatura e também a questão de ver o termômetro e qual é a temperatura que está. Então, gradativamente, a gente vai aumentando essa temperatura, né? Começou em torno de 30 graus, a gente vai aumentando essa temperatura. Então, do meu lado direito, eu tenho uma acetilenida. Ó, você já pode observar que já trocou de fase, né? Estava totalmente branco, agora já está transparente. Então, isso quer dizer que mudou de fase. E se você observar no termômetro, está aproximadamente 115 graus. Então, isso quer dizer que o ponto de fusão da acetilenida é mais ou menos 115 graus. Então, você pode observar, né, que já está totalmente já transparente. Então, isso quer dizer que o composto que estava sólido agora está líquido, né, trocou de fase. E podemos observar também que o ponto de fusão do ácido salicílico é maior, né, que ele não trocou ainda de fase, ele ainda continua sólido. Então, sabemos que a temperatura de ponto de fusão é maior. Então, fazer aquele mesmo procedimento de aumentar a temperatura e sempre observar o termômetro para não perdermos o ponto de fusão. Então, a gente já começa a observar que o ácido salicílico já está ficando mais transparente. Isso quer dizer que já está mudando de fase até ficar totalmente transparente. Ó, já mudou totalmente, quase totalmente a fase. Até pronto, agora já mudou toda a fase. A gente observa lá no termômetro, e no termômetro mais ou menos 160 graus. Mais ou menos 160 graus. Então,
Daí podemos observar e identificar ponto de fusão do ácido salicílico de mais ou menos 160 graus. Depois, para você ver o ponto de fusão dos compostos misturados, você mistura os dois. Mistura, coloca um pouco do ácido salicílico e um pouco da acetilenida. Faz o mesmo processo de amassar, certo? De quebrar os cristais. Depois que você amassou, você coloca dentro do tubo capilar. Faz aquele mesmo processo de colocar cerca de 2 centímetros do produto. Depois disso, é só colocar dentro do equipamento e fazer a mesma coisa. Primeiro, você deixa o equipamento esfriar, né? Se você vai fazer uma outra leitura, uma outra observação, você deixa o equipamento esfriar e com cerca de 30 graus você coloca novamente o produto, o composto, e faz o mesmo processo. Gradativamente vai aumentando a temperatura e observa o ponto de fusão. Beleza? Depois que o composto todo tiver já na leitura no termômetro e ver qual foi o ponto de fusão. Deixa eu voltar aqui no slide. Bom, naquele segundo procedimento que a gente viu a mistura dos dois compostos, foi que primeiro a gente tivemos que deixar o equipamento do ponto de fusão esfriar, né, e realizar o procedimento para a amostra do ácido salicílico. E nós realizamos essas etapas no procedimento de amostra de acetinilida e ácido salicílico nas proporções de 75 para 25 e um outro de 90 a 10. Beleza? E depois nós fizemos os mesmos procedimentos, colocando dentro do equipamento. Do equipamento nós fizemos as observações do ponto de fusão nessas proporções, certo? Então, é importante salientar que cada equipamento de determinação de ponto de fusão possui um método de uso. Porém, nós devemos procurar um ponto de fusão composto na literatura, né, e quando chegar o próximo à temperatura de fusão, a taxa de variação de temperatura do equipamento deve ser reduzida. Então, foi aquilo que eu disse. Primeiro você vai na literatura ou mesmo nas informações que vêm no produto, né, às vezes vêm as informações do produto,
Tem ponto de fusão, ponto de ebulição, grau de pureza, enfim, várias informações. Ou você consulta na literatura ou vê essas informações no produto e para quando colocar dentro da máquina, quando colocar no equipamento, você ficar observando, certo? Observando no termômetro. Isso você pode dar uma variação, certo? Isso depende muito da questão da pureza do produto. Tem produto que vem 100% puro, tem produto que vem 99,7%, 93%. Isso num ponto, quando você for utilizar o equipamento, você vai observar essa diferença de ponto de fusão, porque se no ponto de fusão, se você encontrar na literatura um e no equipamento você encontrar outro, porque certamente existe impureza nesse produto, certo? Então, existe um diagrama de fases, que esse diagrama, basicamente, ele mostra o ponto de fusão de cada produto, certo? Então, aí nós vemos esse diagrama, né? Tem um diagrama que embaixo ele vai de 0 a 1, isso quer dizer que vai de 0 a 100% de um produto, e o de cima vai de 1 a 0, também quer dizer a mesma coisa, né? De 100 a 0% de um segundo produto que você está trabalhando. E vemos a temperatura e vemos uma curva aí desses dois produtos. Então, quando a curva atinge 100%, isso quer dizer que, em relação à temperatura, atingiu a troca de fase. No caso de sólido para líquido, atingiu o ponto de fusão, né? Então, embaixo a gente vê, certo? Numa linha, quando você vê o ponto de fusão do produto 1, você observa quando chega a 100%, que é o 100% do produto, quer dizer que totalmente ele mudou de fase, e dá para observar qual foi a temperatura que mudou, certo? Que teve essa troca de fase. No caso aí foi o ponto de fusão. Então, nós vemos também a questão de quando um produto ele vira vapor ou vira líquido, né, de sólido para líquido e de sólido para vapor, existe, no caso aí desses dois produtos, no produto de baixo, a gente vê que de sólido para líquido, cerca de 0,38 a 38% do produto consumido, ele vira líquido. E já nessa outra linha, do meu lado esquerdo, a gente vê que 0,28 ele já vira vapor. E do meu produto de cima, que é o meu segundo produto, a gente vê que cerca de 0,78, né, meu produto de sólido para líquido, ele já começa a trocar de fase, e cerca de 0,78 ele já começa a trocar de fase para vapor, né, de líquido para vapor. Então, esse é um diagrama mais simples, né, existem outros diagramas que servem para mostrar o ponto de fusão de um produto. Nesse caso aí, a gente chama de binário, porque é a utilização de dois compostos diferentes. Certo, gente? Então, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Citar alguma coisa? Oi. As proporções 9. Quem tá falando? É Jackson? Quem tá falando aí, gente? Eu não tô te escutando, se tu estiver falando. É Johnson. Tu falou o quê? Eu não escutei, não. Aquelas proporções 9 que era 70 para 4. Sim. Peraí, deixa eu voltar aqui no slide. Essa aqui, não é isso?
tava mandando. Jackson, não tô te escutando direito. Deixa eu ver se aumenta aqui. Também nós criamos um grupo de WhatsApp. Fala lá, é porque aqui eu não tô te escutando, não. Jackson, se tu puder falar no grupo, pode mandar no privado, porque aqui eu não tô te escutando, não.